Bom dia a todos. Então, o Dante e o Dr. Bordim, eles me solicitaram para dar uma aula, né? E aí eu pensei nesse tema, né? Deixar bem claro que diagnóstico diferencial não é de anemia hemolítica, é das anemias hemolíticas autoimunes. Então, como fazer o diagnóstico diferencial entre elas? Trouxe o tema para a reunião, porque essa nossa reunião vai abranger os dois temas, hematologia, e como ela é muito laboratorial, também a parte de imunohematologia, que é referente à hemoterapia. Então, a anemia hemolítica autoimune, né? É quando você tem uma destruição eritrocitária, tá? Através de autoanticorpo complemento, e você tendo essa destruição devagar e sempre, tudo ok. Mas quando a velocidade... Melca não está passando, os seus slides não estão passando. Tá. Já sei que... É que eu tenho... Não sei por que tem esse problema, eu vou ter que pôr, então deixa eu voltar. Eu vou pôr no modo leitura. Tá. Tá no segundo slide ou tá no primeiro ainda? Está no segundo já. Tá, então tá. Então, quando essa anemia ela não é compensada pela velocidade de produção da medula óssea, nós vamos ter instalado um quadro de anemia. Quando a gente fala em anemia hemolítica autoimune, a gente tem que ter em mente uma coisa: é uma doença rara, tanto é que, graças a Deus, nos últimos anos, ela vem evoluindo muito em tratamento, ainda a nível experimental, não, ainda a nível de estudo clínico 2 ou 3, tá? E como doença rara, porque agora está sendo dada especial atenção às doenças raras. Então, você tem uma incidência que vai de 1 a 3 por 100 mil habitantes, ou seja, aproximadamente 1 para 25 mil. E desses, os dados de literatura falam que 40 a 20% é por anticorpos a frio. Outra coisa também que acontece isso no laboratório, que quem está do lado de cá, é paciente com alto anticorpo, principalmente às vezes crioglutamina. Existe uma diferença, a gente sabe que é comum você ter, comum não, mas não é tão raro ter um TAD positivo, um alto positivo. No doador de sangue, isso chega a ser até 0,5%. Mas, para eu ter o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, não é só ter esse TAD positivo, eu preciso realmente ter hemólise. Então, existe uma diferença, porque isso é muito importante, inclusive quando a gente vai pensar em raciocínio. Eu posso ter autoanticorpo, mas ele não ser patogênico, ele não faz nada. E eu posso ter autoanticorpo realmente patogênico, provocando anemia hemolítica autoimune. Os trabalhos clínicos, eles... Então, assim, raramente, óbvio, esses estudos clínicos que estão sendo produzidos, eles são randomizados, mas os trabalhos já publicados, mais assim, revisão de literatura, e mesmo quando é revisão revisão de literatura não, ele é retrospectivo, e mesmo quando ele é retrospectivo, são séries de casos, relatos de casos. Então, a gente tem poucos trabalhos que sejam realmente randomizados ou até mesmo cegos, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente para quando pensar nos resultados de anemia hemolítica autoimune. Isso se deve a quê? Tudo isso é a raridade da doença. É difícil você conseguir randomizar esses pacientes. Tá? E tudo começou quando, em 1946, né, a anemia hemolítica autoimune, até nessa época, ela era chamada de icterícia adquirida. Tá? Por quê? Porque ninguém sabia. Sabia-se que tinha uma doença que era parecida com a esferocitose hereditária, só que o paciente vinha apresentar ela depois, ele não nascia com ela. Até que alguém resolveu fazer um teste que foi descrito no início do século XX, na época ainda era chamado de teste de Cumbis, e percebeu que nessas anemias hemolíticas autoimunes, esse teste ele vinha, nessa icterícia adquirida, esse teste vinha a ser positivo. Então, esse autor aqui, a partir de 1946, ele propôs mudar o nome dessa doença para como a gente conhece ela hoje, anemia hemolítica autoimune. Tá? O diagnóstico é relativamente simples e eu sempre falo para os residentes que a gente tem que obedecer realmente não inverter, tá? Pegar imunemato e começar o diagnóstico para trás. É assim,
O paciente tem queixa de anemia? Tem icterícia visível ou não? É aí que a gente começa, tá? Se eu tenho isso, eu tenho que ter testes para confirmar anemia e hemólise, certo? Que são esses testes aqui. E, óbvio, eu tenho que ter a confirmação de que eu tenho o autoanticorpo ou complemento confirmando esse diagnóstico. Então, assim, seguindo esse algoritmo, a gente chega realmente ao diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. E enquanto, se a gente for observar, na década de 90, a gente se preocupava, óbvio, a gente ainda tem essa preocupação se era primária ou secundária, hoje os testes imunohematológicos, eles exercem um papel fundamental. Por quê? Porque você permite realmente classificar, vocês vão ver que são entidades clínicas, tanto na fisiopatologia como no diagnóstico, completamente diferente. E é óbvio, se eu tenho entidades clínicas diferentes, a gente não vai falar disso agora, mas o tratamento também é diferente. Então, se eu quero tratar corretamente, começa aqui, do diagnóstico que tem que ser dado corretamente. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse quadrinho agora, porque esse quadrinho ele vai ser o objetivo dessa aula. Então, a gente vai falar de cada um desses resultados aqui ao longo da aula e de maneira para vocês, no final, entenderem. Então, o final da aula é entender esse quadrinho aqui, sem eu precisar estar explicando, tá? Então, a primeira, né, nós temos essas 3 entidades aqui, né, anemia hemolítica por anticorpos a quente, as anemias hemolíticas a frio, que são essas 3 aqui, e anemia hemolítica mista, tá? Eu não entrei aqui no detalhe das anemias hemolíticas provocadas por droga, tá? Então, a primeira delas é a anemia hemolítica por anticorpos a quente. A definição, né, elas são provocadas por anticorpos cuja temperatura ótima de reação é 37. Eles não reagem a 36, não reagem a 35. É bem pontual mesmo, apenas 37, tá? Eu gosto dessa figura aqui, então o que você tem? Você tem aqui na fisiopatologia, né, hemácias sensibilizadas por imunoglobulinas, que na maioria das vezes é uma IgG, tá? Pode também estar sensibilizada por complemento. Essas hemácias, tudo, como eu digo para os meninos, também não vamos entrar em detalhe nisso aqui, mas o pai de todas as doenças imunológicas é o linfócito T, que provocou essa desregulação no linfócito B, que está fazendo produzir essas imunoglobulinas aqui. E aí, o que acontece? No sistema retículo endotelial, tá? Eu vou ter receptores para a fração FC dessa minha imunoglobulina, então a minha massa, ela é englobada de maneira extracelular, tá? Isso aqui é o sistema nas anemias hemolíticas a quente, isso tem que ficar muito claro, até para a gente ver o tipo de tratamento que a gente pode oferecer. Essa hemólise aqui, que é a descrição clássica de uma hemólise extravascular, ocorre no sistema retículo endotelial do baço, tá? Pode ocorrer em fígado? Pode. Quando a gente retira o baço, eu também vou ter receptores do fígado. Mas o sítio primário, quando o anticorpo é a quente, é baço. Os sintomas são muito clássicos, a anemia, que pode vir acompanhada de uma icterícia muito visível, ou não, às vezes é só aquela icterícia subclínica, tá? Então, o paciente chega, não sei o que tem, mas não sei se isso é SUS ou se é, mas aqui no nosso serviço eles chegam com as anemias, a maioria das vezes, extremamente grave, não seria nem só grave, né? Geralmente, a gente sofre com as hemoglobinas de 4 até de 2, tá? A icterícia, e o paciente, ele pode ter uma pontinha de baço, tá? Quando eu tenho aqueles baços imensos, volumosos, eu já tenho que pensar numa doença secundária, como a gente teve aqui recentemente, em abril, no meio de abril, tá? Então, paciente com anemia hemolítica e um baço volumoso, eu posso ter baço 3, 4, 5 centímetros, mas quando ele chega muito volumoso mesmo, você já pensa numa doença secundária. A anemia, ela pode ser normocítica, mas ela tende a uma macrocitose, mas não uma macrocitose tão importante, tá? Tem uma hiperestimulação da medula óssea, posso sim ter uma leucocitose no início. Plaquetas também é normal. Se eu tiver anemia associada à plaquetopenia, eu vou ter o que a gente chama de síndrome de Evans, tá? Reticulócito, isso é muito importante. Os meninos sempre sabem que eu gelo quando encontro essa situação aqui. Reticulócito, você tem que ter uma reticulocitose na anemia hemolítica autoimune.
O que acontece no início do quadro? Eu posso ter uma reticulocitopenia transitória, que é quando a minha medula ainda não despertou. Então, isso dura umas 48 horas de o paciente ter uma reticulocitopenia ou até mesmo o número de reticulócito normal. A partir daí, até pelo equilíbrio da medula óssea, você vai ter, 48 horas, você vai ter uma hiperprodução de reticulócitos, e aí sim vem a reticulocitose, que é o padrão, é o esperado na anemia hemolítica autoimune. Ou seja, como os nossos pacientes todos chegam aqui com mais de 48 horas de hemólise, a gente já encontra essa situação instalada. Então, quando eu tenho uma reticulocitopenia, aí a gente diz, tem alguma coisa estranha. Por quê? Ou eu tenho uma doença na medula óssea que está acompanhada de anemia hemolítica autoimune, tá? Por isso se explica eu não ter uma produção. Ou, no caso, eu tenho um autoanticorpo dirigido a algum precursor jovem, que vai desde o reticulócito até precursores extremamente jovens, mas sem eu ter um antígeno definido, certo? Apesar dessa situação de anemia hemolítica contra precursor jovem ser bastante rara, no nosso serviço a gente tem até 4. Nas duas situações, tanto quando eu tenho anemia hemolítica precursor jovem, quando a anemia hemolítica secundária é uma doença medular, a gente sabe que o paciente vai ter uma anemia mais grave e mais prolongada. Por quê? Porque eu perdi a compensação da medula óssea, tá? Então, por exemplo, na anemia hemolítica contra precursor jovem, cada paciente vai ter o seu nível de recuperação, mas geralmente eles só vão apresentar resposta um mês. A gente pode até esperar 6 meses de resposta até eu conseguir compensar essa medula óssea, tá? Bilirrubina indireta e DHL, óbvio que a gente vai ter valores aumentados, nem sempre isso vai ocorrer, tá? Tanto no nosso serviço como nos estudos clínicos, isso ocorre em aproximadamente 80% dos casos. E as aptoglobinas, elas têm os valores diminuídos. As aptoglobinas é batata, tanto fora quanto no nosso serviço, ela ocorre em 100% dos casos, tá? Só um adendo aqui, a aptoglobina ela é excelente para diagnóstico, mas ela não é muito bom para acompanhamento, porque ela é o último que normaliza. Ela vai apresentar ainda bastante tempo com a aptoglobina baixa e você pode encarar isso erroneamente de paciente ainda está hemolizando. Tá? E aí, assim, tive o diagnóstico de anemia hemolítica, a anemia hemolítica, eu vou ter que fazer o diagnóstico. Em 90% dos casos, isso é confirmado pelo nosso velho teste de Cumbis, ou teste de antiglobulina direto convencional. Em todos os serviços, quando a gente está falando de teste de antiglobulina direto, o que a gente espera é esse teste realizado em tubo, tá? Eu faço geralmente com poli específico e com mono específico. Nesse poli específico contém tanto imunoglobulinas de todas as classes como complemento, e o monoespecífico, a maioria dos serviços, pelo preço, usa só o monoespecífico IgG, certo? Então, aqui a gente vê um teste claramente positivo e aqui um teste negativo sem aglutinação. Vendo isso aqui, né, eu pego uma hemácia já sensibilizada em vivo, isso é muito importante, porque o teste de antiglobulina direto quer dizer hemácia sensibilizada em vivo por imunoglobulina, que pode ocorrer aqui, mas pode ocorrer em outras situações, tá? Nesse caso aqui, eu tenho sensibilizado por IgG e complemento, jogo o meu soro antiglobulina complemento, promovendo a aglutinação, isso mesmo em temperatura ambiente, tá? O teste convencional, ele é assim, onde a gente tem um positivo aqui fraco, aqui um negativo, mas a gente pode usar testes mais sensíveis, como é o teste também poliespecífico em gel, que é o que muitos bancos de sangue usam para fazer pesquisa e fazer a prova cruzada. E nesses casos aqui você também pode usar já o teste monoclonal, onde eu tenho as imunoglobulinas e as classes de complemento, tá? De novo, isso aqui negativo e esses dois positivos. Na anemia hemolítica quente, o que eu espero desse meu teste? Então, na anemia hemolítica por anticorpos a quente, eu tenho uma IgG, tá? Que tanto o meu TAD poli como o meu TAD mono anti-IgG, ele vai ser positivo. Então, a rainha aqui da imunoglobulina é IgG. Essa IgG, ela pode estar acompanhada ou sozinha, tá? Ela pode estar acompanhada de complemento, que isso é bem comum, ou ela pode estar também acompanhada de outras classes de imunoglobulina
que age também a temperatura de 37 graus. Isso não é tão comum. Esse anticorpo, ele não tem amplitude térmica, então se eu faço isso aí em temperaturas a frio, ele não vai reagir apenas a 37, tá? Então, você não realiza a titulação desse anticorpo a frio. E o eluato dessas hemácias aqui, ele é positivo. Geralmente, o que a gente faz é eluato ácido, que revela ser uma IgG, tá? E quando você vai ver a especificidade desse anticorpo, você não encontra antígeno na hemácia específico. É um anticorpo que reage a um antígeno comum presente em todas as hemácias. Quando eu falo todas, eu falo de todo mundo e não só daquele paciente, tá? Então, a hemácia que é uma imunoglobulina que qualquer hemácia que eu jogar vai dar positivo, por isso que a gente chama de panaglutinina. Certo? Em raros casos, você sim vai encontrar algum antígeno específico. Um é o antígeno do sistema RH. Em 10% dos casos, esse TAD ele é negativo, tá? Isso pode ocorrer nessas 3 situações aqui, anticorpo de baixa afinidade, quando esse anticorpo é diferente, ou quando você tem uma baixa sensibilidade desse teste. Sempre que eu estou falando no teste, eu estou falando do convencional, que é por tudo. O anticorpo de baixa afinidade é o seguinte, gente, esse anticorpo ele é ligado aqui na hemácia, mas qualquer coisinha que você faça, ele tira essa sensibilização, então ele se desgruda aqui dessa hemácia, tá? Se você lava isso aqui, ele vai embora. Então, isso daí pode dar o quê? Um falso negativo. Então, isso aqui é muito simples. Se uma lavagem simples, e eu faço isso num teste de antiglobulina direto convencional, me tira esse anticorpo daqui, eu tenho que utilizar testes que não esteja previsto o procedimento de lavagem, porque senão essa imunoglobulina vai embora. Então, o que eu faço? Eu utilizo o geoteste, tá? Pode ser o geoteste comum, que eu utilizo para prova cruzada, como pode ser o geoteste monoespecífico. Geralmente, a gente faz primeiro esse e depois esse. Tá? Outra coisa, eu não tenho geoteste, ok. Então, para eu não perder essa sensibilidade, esses anticorpos não vão embora se eu uso solução de resfriada, tá? A 4 graus centígrados. Ou então, se eu uso mesmo solução com reagentes de baixa força iônica, como é a solução de Lis. Então, se eu estou desconfiada, eu quero tirar essa que é um falso negativo, e se eu não tenho gel, o que eu vou fazer? Eu vou lavar ou com solução resfriada ou lavo com solução de Lis, que é um reagente comum também em banco de sangue, tá? Em relação ao geoteste, a gente teve um trabalho que foi mostrado, isso é um trabalho antigo, mas que a gente só mostra, mostrando aumento de sensibilidade desse geoteste. Então, 50 pacientes em que o TAD convencional ele era positivo, quando foi feito o geoteste, 46 desses pacientes apresentavam, não só por esse motivo, mas por outros motivos, um geoteste positivo. Tá? Testes convencionais. Esse teste em tubo, o que eu tenho geralmente de monoespecífica? É IgG e às vezes complemento. Nesses testes convencionais em tubo, você não utiliza IgA ou IgM. Então, se o meu autoanticorpo que está provocando essa hemólise é um IgA IgM, esse teste aqui vai dar negativo, porque eu não contenho isso. Então, qual que seria a minha solução? Utilizar testes monoespecíficos que contenham IgA ou IgM, tá? Aqui a gente teve um trabalho publicado com 268 pacientes, que foi enviado a um serviço de referência por ter teste de antiglobulina direto negativo. Nesse serviço de referência, né, foi visto que 73% desses pacientes realmente tinham TAD negativo, convencional, 73% era o que a gente poderia classificar, né? Foi visto que não era CAD nem CAS, ficando esses 73% sem diagnóstico. Desses, o que a gente via? Que aproximadamente 4% era IgG e 4% IgM, ou seja, somando os dois, 8% era por classes não convencionais de imunoglobulinas, tá? Mostrando que sim, se o paciente tem uma clínica importante, você tem esse teste disponível, é claro que vale a pena você fazer, porque você pode estar deixando de diagnosticar até 8% desses casos TAD negativo.
tá? E quando a sensibilidade do nosso teste ele não é o suficiente, certo? E aí, quando eu falo em sensibilidade, tem uma coisa que vocês têm sempre que lembrar: teste muito sensível também pode dar muito falso positivo, tá? Então, um teste convencional, você vai ter 400 moléculas de IgG por hemácia, isso daí variando de 300 a 500, ou seja, se os meus pacientes têm menos de 400 moléculas de IgG, é óbvio que o meu TAD convencional vai ser negativo, né? Em um estudo em que eles viram só anemia hemolítica com TAD negativo, provando isso aqui, a quantidade de IgG por molécula variava de 70 a 434 moléculas de IgG por hemácia. E aí, o que a gente vê? A gente vê a necessidade de que eu tenha um aumento de sensibilidade desses testes. Aqui eu tenho uma lista de testes que são mais sensíveis que o teste de antiglobulina direto, e cada laboratório de referência, ele é específico, ele costuma utilizar alguns desses testes ou outros. Então, assim, você não vai dizer para um laboratório, por exemplo, que faz IRMA, para ele fazer um ELAT. Você não vai dizer para ele fazer um teste de estimulação de mitose, tá? Então, cada laboratório vai ter o seu teste para fazer. É óbvio que quanto mais testes eu tenha disponível no meu cardápio de testes, mais fácil vai ser eu realizar esse diagnóstico de anemia hemolítica, teste de antiglobulina direto negativo, que tem um nome específico, tá? Essa anemia hemolítica a gente chama de anemia hemolítica autoimune atípica. Todos esses testes aqui é um aumento de sensibilidade para diagnóstico de IgG, tá? Então, eu uso para anemias hemolíticas por anticorpos a quente. Óbvio, o primeiro e o mais simples é o geoteste, ele já está bem difundido no nosso meio, então quando vocês forem solicitar isso em laboratórios, sempre vejam essa opção quando vocês estiverem solicitando teste de antiglobulina direto, tá? Como eu já falei várias vezes, ele pode ser assim, e ele consegue pegar até 200 moléculas de IgG por hemácia, certo? Aqui a gente teve um trabalho, né, que mostrou que das 66 amostras positivas, a sensibilidade realmente foi de 100%, e em 15 amostras, em 23 amostras que eram negativas pelo tubo, ele conseguiu pegar que dessas 15, apenas 3 tinham uma reação fraca, mostrando realmente uma maior sensibilidade desse geoteste, certo? O ELUATO é um teste que a gente usa para confirmar a presença desse autoanticorpo, só que ele também pode estar presente no seu cardápio de anemia hemolítica com TAD negativo, certo? O que você faz? Você promove a liberação das hemácias, dessa imunoglobulina. Para ELUATO, a minha quantidade de amostra ela é bem superior, enquanto para o teste de antiglobulina eu utilizo uma gotinha, para que eu vou utilizar 2 ml, e talvez seja isso que aumenta essa sensibilidade. A partir do momento que eu libero essa quantidade de imunoglobulinas, eu pego esse caldo, que é o ELUATO em si, e vou reagir com o painel de hemácias, ou seja, eu procedo à técnica de teste de antiglobulina indireto, tá? Então, tem um trabalho, que é por isso que eu digo que vale a pena você, se você tem esse teste no seu cardápio, você realizar. Era um trabalho com 504 pacientes, desses 504 pacientes, todos TAD negativo, tá? Aliás, um trabalho com 504 pacientes com anemia hemolítica autoimune, desses 23 apresentavam TAD negativo, foi feito ELUATO, e desse ELUATO, 25 realmente, 15 realmente complementou esse diagnóstico, mostrando que o paciente tinha anemia hemolítica autoimune, ou seja, é mais uma ferramenta para você estar utilizando, tá? O ELAT é como se fosse um ELISA, tá? Só que aqui o que permite? Você tem uma imunoglobulina, você usa um reagente, e aí esse reagente, ele vai colorir, mas ele é muito semelhante ao ELISA, tá? E além dele permitir dar o diagnóstico, ele permite quantificar o quanto você tem de imunoglobulina por hemácia. Aqui você tem uma curva clássica, essa figura foi fornecida pelo Dr. Bordin, né? Nessa figura clássica, se você observar, você vê que o paciente vai apresentar imunoglobulinas por hemácia até 38, 40, aproximadamente, você consegue diagnosticar, tá? Esse foi um trabalho que a gente fez aqui na Escola Paulista, a gente tinha
pacientes com 62 pacientes com LLC, e a gente tinha alguns pacientes que poderia ser anemia hemolítica autoimune, mas o TAD nesses pacientes era negativo, o ELOAT negativo. Nós procedemos o ELAT nesses 4 pacientes, eles deram positivo, a quantidade de moléculas variou de 200 a 270 e todos apresentavam algum exame alterado confirmando essa hemólise, tá? Mostrando que nesses casos, se você tem um quadro que sugira hemólise, vale a pena porque muda completamente o tratamento desses pacientes, se é uma anemia hemolítica ou se é uma anemia da LLC, tá? Então, vale a pena você estar aumentando a sensibilidade para tentar fazer esse diagnóstico. O teste de estimulação de mitose, você deixa essas hemácias, tá? Com os linfócitos incubadas com estimulante de mitose nesse sangue total. E depois você procede um ELAT, tá? Esse é um teste que é muito utilizado lá na Itália, certo? Esse teste de estimulante de mitógeno. E aqui o que a gente teve? A gente teve nesse trabalho 40 pacientes com TAD negativo, tá? Desses 40 pacientes com TAD negativo, eram 15 eles apresentavam TAD positivo, então o problema foi em alguma técnica, e o restante, os outros, apresentavam realmente o TAD convencional em tubo positivo, tá? Desses 10 apresentavam algum outro teste positivo, que não o estimulante de mitógeno, e 16 apresentavam todos os testes negativos, mas o teste que utilizava essa estimulação de mitose, ele apresentava positivo, mostrando que realmente é um teste assim, se eu tenho os outros mecanismos que eu possa fazer, é um teste que dá para você fazer nesse laboratório e que realmente é mais uma ferramenta para você estar fazendo para esse diagnóstico, tá? A citometria de fluxo, ela é um trabalho assim, você permite a separação dos linfócitos, você permite ver quanto dessa sua hemácia é sensibilizada por essa, quer dizer, quanto da sua população eritrocitária ela está sensibilizada pelas imunoglobulinas, tá? E permite também a quantificação da IgG por molécula. Esse é o teste mais sensível que tem, tá? Já tem vários trabalhos antigos mostrando que você consegue pegar até 35 moléculas de IgG por hemácia, tá? Mostrando também que nem sempre esses 35 hemácias são pacientes que realmente têm anemia hemolítica autoimune. Então, em 2012, esse grupo aqui publicou esse trabalho, onde foi o primeiro grupo que tentou ver qual que seria, assim, tirar esses falsos positivos. Então, aqui eles determinaram, tá, a percentagem de fluorescência e o MFI por paciente. Então, tanto nos pacientes positivos, então isso aqui foi o que eles consideraram positivo. Para quê? Para diminuir essa quantidade de falsos positivos. Senão, se você faz uma citometria simples e você não determina a percentagem nem o MFI desses pacientes que realmente é TAD positivo, o que você vai estar dando é um monte de gente que tem imunoglobulina nas suas hemácias, mas que não tem anemia hemolítica autoimune. E aqui ele viu, né, que nesses pacientes que foi encaminhado para um serviço de referência, que 27 deles tinha alguma reatividade no geoteste e 23 não tinham nenhuma reatividade. E o interessante é que você vê que a percentagem de fluorescência, tanto nos graus mais elevados de geoteste, quanto nos graus menos elevados, era muito semelhante, tá? Tanto a percentagem quanto o desvio padrão. Então, nem sempre esse grau de reatividade quer dizer a quantidade de imunoglobulina que você tem por hemácia, tá? Então, aqui você tem o exemplo claro de um paciente que era o controle, né, que você utilizava a percentagem de MFI, aquele mesmo trabalho, e aqui um exemplo que mostra paciente com controle positivo. É óbvio que esse paciente apresentava quase a totalidade das suas hemácias sensibilizadas por anticorpo. Aqui, o exemplo claro, né, onde ele mostra um paciente negativo, quantificação de imunoglobulina por hemácia de um paciente negativo, e aqui de um paciente positivo.
Nesses 50 casos, né, a gente vê que o quê? Que de 50 casos, 34 eram positivos pelo geoteste, mas 7 casos o geoteste não conseguiu diagnosticar e que era positivo pela citometria de fluxo, sendo mais uma ferramenta, e como eu disse, dessas ferramentas para a imunoglobulina quente, ela é a mais sensível, tá? Nas anemias hemolíticas por anticorpos a frio, o que eu tenho? É um anticorpo que reage bem à temperatura de 4 a 26 graus, podendo atingir temperaturas de 30 ou até próximo a 37, tá? E isso é muito importante quando a gente vê a temperatura corpórea nossa. Então, a gente sabe que quanto maior a amplitude térmica de um anticorpo a frio, a tendência é ele provocar hemólises muito mais substanciais, tá? Então, o anticorpo se torna mais perigoso. Tá? Nas anemias hemolíticas por anticorpos a frio, nós temos, se a gente fosse dividir em semelhanças, nós poderíamos dividir em 2. Semelhanças, o que eu falo, tanto pela clínica quanto a fisiopatologia. Doença de aglutininas a frio e CAD e CAS, né, que é a síndrome de aglutininas a frio, que seria uma aglutininas a frio provocada por um anticorpo a frio, que podem ser primária, que é a CAD, ou secundária, que é a CAS. E hemoglobinúria paroxística a frio, que a fisiopatologia também é completamente diferente, tá? Outra coisa que a gente tem em mente, a clínica, apesar das duas doenças ser muito semelhantes, CAD e CAS tem uma clínica muito mais leve que a anemia hemolítica provocada por anticorpo a quente. Tá? Então, aqui eu tenho a fisiopatologia básica, onde eu tenho uma IgM, que em temperaturas mais frias do nosso organismo está sensibilizando essas hemácias, e aí é que a gente percebe, enquanto a outra eu sou totalmente dependente da IgG, aqui eu sou totalmente dependente do complemento. E em nível proximal, tá? Então, não é a minha IgM que está diretamente destruindo a minha hemácia. A minha IgM, ela provoca a ativação do sistema complemento já em nível proximal, e aí, então, essas moléculas de C3b, elas sensibilizam as minhas hemácias circulantes, essas hemácias circulantes, então, elas são captadas pelo receptor no fígado, e aí eu vou ter uma hemólise extravascular. Tanto na CAS, quanto na CAD, quanto na anemia hemolítica quente, a clínica e os exames laboratoriais vai ser muito semelhante. Por quê? Porque eu tenho hemólise extravascular, que vai me diagnosticar mesmo essa parte imunematológica. A diferença é que, enquanto na outra eu tenho que agir pensando sempre em baço, aqui, por exemplo, eu tenho que agir pensando em fígado. Eu não posso tirar, por exemplo, o fígado ou usar um bloqueador de FC de baço para um paciente que tenha anemia hemolítica por anticorpo a frio, tá? Já na hemoglobinúria paroxística a frio, não. Eu tenho uma IgG, tá? Aqui eu tenho IgM, aqui já começa. Eu tenho uma IgG que sensibiliza minhas hemácias. Essa IgG que sensibiliza minhas hemácias em temperaturas frias, ela consegue ativar o sistema complemento por MAC, e aí eu vou ter uma hemólise intravascular na hemoglobinúria paroxística frio. Então, aqui a gente já vê que isso é uma entidade completamente diferente de tudo que eu vi. Vou deixar bem claro que eu nunca vi isso aqui, porque vocês vão entender o porquê. Tá? Então, aqui eu tenho hemólise extravascular e aqui o que predomina para mim? Uma hemólise intravascular. A ativação de MAC do complemento, ela ocorre a nível de vaso. Aqui eu não tenho ativação de MAC. Quem destrói a minha hemácia é o C3b, sensibilizando minha hemácia e o sistema retículo endotelial do baço. Desculpa, do fígado. Clínica, na doença e na síndrome de aglutininas a frio, gente, se eu tenho uma anemia hemolítica com hemólise extravascular, é muito óbvio que vai ser muito semelhante à anemia hemolítica quente, tá? Em 30% dos casos, aí eu vou ter isso aqui, tá? O que acontece? O meu empilhamento de hemácias na periferia realmente impede a passagem de sangue aqui, dando essa acrocianose fixa. Oclusão arterial é muito, muito raro, a gente já teve até proposta em alguns casos nossos, mas graças a Deus isso não precisou ocorrer.
E hemólise intravascular pode ocorrer nesses casos? Pode, mas geralmente isso ocorre quando eu tenho uma agudização muito importante dessa doença. Se eu não tenho essa agudização, o meu paciente vai ter uma clínica indistinguível de anemia hemolítica a quente. Como eu digo, o que a gente espera que seja o clássico, que é o paciente vir com um dedinho azul, urinando Coca-Cola, vai ocorrer na minoria dos casos, tá? Na hemoglobinúria paroxística frio, eu nunca vi, porque em adultos é muito raro. Atinge 2% dos casos de todas as anemias hemolíticas autoimunes. Em criança, ela é apontada como a causa mais comum ou a segunda mais comum de anemia hemolítica, tá? Então, é uma mãe que vai levar o seu filho ao médico, não é por anemia, ela nem percebe que a criança está anêmica, apesar da criança estar anêmica. Desculpa, gente, eu nunca vi, mas de tanto ler você parece que já viu, tá? Então, assim, a criança ela é levada ao médico por uma dor abdominal importante. E aí, quando você pergunta para a mãe o que está acontecendo, você observa que a criança está muito pálida, e aí você começa a questionar, ué, criança com dor abdominal e com uma dor abdominal, com anemia tão importante, mãe, como que está o xixi dela? Aí você descobre, aqui sim eu tenho hemólise intravascular importante, então eu vou ter hemoglobinúria, tá? Geralmente, enquanto, por exemplo, na anemia provocada por anticorpos a frio secundária a infecções, esse quadro vai ocorrer em adulto 2 semanas, em criança é 1 semana após uma infecção viral. Então, uma mononucleose, alguma infecção viral, a mononucleose é o que mais desponta aqui, mas a gente tem relatos também com varicela, essas outras coisas. Então, 1 semana após essa infecção viral, a criança volta no hospital por apresentar esse quadro tão importante, tá? Aqui, sim, outra coisa também, não coloquei aqui o hemograma, mas o hemograma, nessas 3 entidades clínicas, se você, como é sangue total, na maioria das vezes, o laboratório ele vai te pedir outra amostra. Ó, você me entregou uma amostra coagulada. Na verdade, não é coagulada. Como essa amostra ela já aglutina em temperatura ambiente, se você não lava, não deixa essa amostra aquecida, você não consegue fazer o hemograma. E uma coisa que chama muita atenção no hemograma da CAD e da CAS é o VCM, tá? Então, você vai ter, às vezes, VCM de 160, VCM de 175. Não existe hemácia com esse tamanho, gente. Vamos pensar, né? Não existe hemácia com 160 de VCM. Então, o que está acontecendo? Na verdade, elas estão tão aglutinadas, elas se juntam, que aí o que a máquina está lendo são essas 2 hemácias juntas, às vezes 3, formando aquele globinho, então ela dá esses VCMs inexistentes, tá? E às vezes, quando você tiver esse VCM muito elevado, a clínica, o hemograma do paciente, a hemoglobina dele não bate também com a hemoglobina real do paciente. Ela é a hemoglobina real do paciente é mais elevada do que ela mostra no hemograma. E como eu já tinha falado antes, anemia hemolíticas a frio, elas são o quadro clínico é bem mais benigno do que uma anemia hemolítica quente. Nesse caso, na CAS e na CAD, eu vou ter uma bilirrubina indireta DHL elevado pela hemólise extravascular, e na hemoglobinúria paroxística a frio, o que eu vou ter é uma aptoglobina com valores bem diminuídos, tá? E aqui vem o pulo do gato. Eu não preciso de muita coisa para dar esse diagnóstico, eu preciso de teste imunohematológico, tá? Então, nas anemias hemolíticas a frio, o que eu tenho? Mas a IgM, tá? Que está sensibilizada a minha hemácia nas extremidades. Óbvio que quando essa hemácia ela passa para uma temperatura mais quente, essa IgM ela já se dissociou da hemácia. Então, não vou encontrar mais, na maioria dos casos, IgM na minha hemácia, só que eu já ativei o complemento. Então, o que eu vou encontrar na minha hemácia? O complemento, tá? Quando eu jogo o meu soro poliespecífico de TAD, aí eu vou ter isso aqui positivo, certo? Que é o que a gente tem aqui, um teste poliespecífico positivo, pode ser também em tubo. E aí aqui, quando eu passo isso no monoespecífico, eu tenho o clássico da anemia hemolítica por anticorpos a frio, que é uma anemia hemolítica em que o teste de antiglobulina é positivo às custas apenas de complemento.
Isso ocorre em 75% dos casos. Tá? Em 20% dos casos, eu posso sim ter uma IgM também associada, ou posso ter até IgG. Só que essa IgG, ela tem uma reatividade pequena, ela é de 1 a 2 cruzes, ela está aqui só de gaiata, tá? Então, o clássico é esse aqui, em 25% eu posso ter isso aqui, ou até mesmo uma imunoglobulina IgG, tá? Então, aqui a gente tem na anemia hemolítica a frio, no CAD ou no CAS, né? No CAS, eu tenho a IgM, em que meu TAD poli é positivo, o meu TAD mono só com IgG, óbvio que ele vai ser negativo, o TAD mono com complemento vai ser positivo, então o teste ele tem que vir, teste de antiglobulina direto positivo aos custos de complemento. Eu tenho uma amplitude térmica que gira em torno de 25 graus, 24. O meu título de anticorpo na secundária, ele é superior a 64, tá? E óbvio que o ato ácido a gente não vai realizar. Geralmente aqui eu posso ter uma especificidade que é dado para o antígeno I maior, geralmente nas provocadas por infecções, tá? Na CAD primária, vocês observam que é muito semelhante, certo? É uma IgM também, tudo isso aqui é muito semelhante. O que começa a mudar? Quando eu tenho uma CAD primária, esse meu anticorpo, ele já tem uma amplitude térmica maior, mostrando que ele é mais perigoso, aquilo que eu já estava falando, tá? E aqui, o que acontece? Enquanto na CAS, geralmente o meu título está por volta de 64, aqui não. Ele geralmente, você cansa. Então, você diz, eu não vou mais titular. Geralmente, separa em 1024, 512, são títulos extremamente altos. Então, quando eu tenho esses títulos extremamente altos, já na imunematologia, eu digo, isso não é secundário, isso é CAD primário, tá? A mesma coisa aqui, tá, gente? Eu não realizo ELUATO, eu não faço a especificidade, aí eu já tenho o antígeno I menor, ele pode aparecer aqui, e também o antígeno P. Na hemoglobinúria paroxística a frio, olha que bonitinho. Ai, desculpa, gente, aqui. Mas olha que bonitinho. Já é só que essa IgG, ela é bifásica, ela também é chamada pelo nome de quem deu o diagnóstico, que é Donald Landerstein, né? Essa IgG bifásica, ela aglutina a temperaturas frio e hemolisa a temperaturas quente, tá? Por isso que ela é dita de bifásica, ela faz duas curvas. E aí eu vou ter um TAD poli positivo, um TAD mono, IgG óbvio, tudo isso aqui muito semelhante, mas aqui eu tenho uma amplitude térmica muito baixa desse anticorpo. Já começa a diferenciar aqui. E aí, quando eu tenho uma coisa que sugere CAS, o CAD, quer dizer, quando eu tenho amplitude térmica baixa, o título do anticorpo está por volta de 64, geralmente o que a gente tem que fazer? O teste de Donald Landerstein, que é um teste bem específico para a hemoglobinúria paroxística fria. A especificidade aqui, geralmente, é para o antígeno P, tá? Então, isso é aqui a titulação, certo? Você sempre vai realizar em tubo, você vai diluindo esse soro até 1024, você pode ir além, tá? A gente aqui faz até 1024. Então, o certo é você fazer a titulação no soro, mas aqui a gente faz paralelo, porque às vezes o que acontece? Você não consegue dar o diagnóstico, isso é tão extremamente, para a gente ver se tem os resultados muito semelhantes, tá? Apesar da técnica clássica dizer que você tem que fazer em soro, a gente dilui o TAD. Engraçado que quando a gente faz aqui a titulação, tanto do TAD quanto do anticorpo, elas dão muito semelhantes. Às vezes você diz, não, no TAD vai dar aquele título estourado, não dá. Apesar dele estar reativo 4 cruzes, às vezes o que você encontra é um título como é que se diz? De 4, 2, apesar de estar 4 cruzes, né? Então, te surpreende essa titulação, tá? Então, quando você tem um CAD muito, muito alto, aí você já pensa, é CAD. Se esse título, ele é mais baixo, você pensa numa CAS ou numa mista, tá? A amplitude térmica, certo? Você vai realizar um teste de antiglobulina indireto, sem substância potencializadora, e aí é simplesmente quem vai te aglutinar a temperatura. A gente faz esses cortes, 4, 24 e 37, e aí, dependendo da positividade, aí você vai quebrando mais essas temperaturas para ver qual que é realmente a temperatura de reação desse anticorpo.
Quanto maior a amplitude térmica, maior a patogenicidade desse anticorpo. Apesar disso falar muito a favor do diagnóstico, a amplitude térmica, ela não é critério diagnóstico, enquanto a titulação é, tá? Então, a titulação, ela faz parte dos critérios diagnósticos para as anemias hemolíticas por anticorpos a frio. E aí, quando eu fico, putz, é caso, é CAD, é caso, é CAD. Os testes imunohematológicos, óbvio, eles já vão te dar um panorama, um retrato. Eu já começo a imaginar como é o quadro do paciente. Só que aí eu vou para o paciente. Então, assim, eu tenho que ver se o paciente teve história de infecção. Quando eu estou naquele título, que não é aquele título típico de CAD, que eu espero estouradão, você tem que ver se o paciente teve um quadro de pneumonia. Geralmente, esses pacientes têm pneumonias atípicas, tá? E aí, óbvio, eu vou procurar também indícios de doença linfoproliferativa, certo? Então, o que a gente observa, gente? Ó, aqui são os critérios diagnósticos para o TAD, tá? Hemólise crônica, um teste de antiglobulina direto positivo, com titulações maior que 64. Isso é critério diagnóstico de CAD. Como que eu confirmo? Eu não tenho hoje como confirmar CAD, como é que se diz? Apesar de não ser critério diagnóstico, faz parte eu mostrar a presença de um anticorpo monoclonal IgM, geralmente do tipo kappa, tá? Eu vou mostrar isso no soro, através de uma imunofixação, ou confirmando isso tudo, fazendo a citrometria de fluxo no aspirado de medula, ou até mesmo por biópsia imunohistoquímica. Então, assim, se eu tenho isso aqui, um panorama sugestivo de anticorpo a frio, eu tenho que continuar essa minha investigação para dizer se é CAD ou CAS. Tá? Então, o que você tem? Num paciente que é secundário, é óbvio que essa IgM vai ser policlonal. Então, quando eu tenho IgM policlonal, isso me fala a favor de CAS, tá? Secundário. Quando eu tenho a IgM monoclonal, isso fala a favor de CAD. Muito antigamente, muitas pessoas já achavam que CAD era secundário a uma doença linfoproliferativa. Não é uma doença linfoproliferativa. Eu tenho uma população de linfócito monoclonal, mas que isso daí não está relacionado à neoplasia, é só uma população pequena que está produzindo esse IgM monoclonal que está me provocando essa doença, tá? Que é a hemólise, e só é a hemólise que ele provoca, ele não tem mais nada. Então, assim, quando eu estou pensando em CAD ou CAS, eu tenho que fazer micoplasma, né? Eu tenho que fazer sorologias para isso aqui. Eu tenho que fazer as tomos, imunoeletroforese, biópsia ou citometria. Só que aí tem um diagnóstico que pega a gente. É quando eu tenho um Waldenström, tá? Então, Waldenström. E pior, Waldenström, eu tenho um Waldenström com anemia hemolítica secundária, e é uma frio. E eu posso ter um CAD que é muito parecido com Waldenström, tá? Então, qual é a grande diferença entre Waldenström e CAD? Não sei se é disponível, mas assim, o ideal para você dizer, eu tenho um Waldenström e um CAS, ou um CAD simples e não é Waldenström, isso é muito importante no diagnóstico, é você pedir essa mutação, que óbvio vai estar positiva no Waldenström, né? Esses pacientes também, eles apresentam mutação, o CAD, na cadeia leve de imunoglobulina, só que isso aqui não está disponível. Então, enquanto isso aqui, a gente já tem disponível a nível diagnóstico de rotina mesmo, tá? Então, é o que a gente tem de mais fino e diferencial mais complicado. Eu trouxe aqui um paciente de 65 anos, tá? Ele veio do PS Covid e ele chegou por conta dessa anemia hemolítica que ele tinha. E assim, óbvio, veio tudo positivo, tá? Engraçado, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui era a primeira figura. Se vocês forem perceber, você tem aqui um sangue e você tem um negócio todo compactado aqui, tá? Porque isso é o típico. A primeira observação, você já começa a desconfiar daí. Se o paciente tem CAD ou CAS, só utilizando a amostra dele de sangue total. Essa amostra, ela já chega totalmente aglutinada para a gente, tá? Chega assim, esse empilhamento aqui. Então, se vocês forem observar, aqui eu tenho um centro todo empilhado. Então, o que eu vou ter? Aí eu vou ter uma tipagem que eu não consigo definir. Às vezes eu tenho um PAE, porque esse nosso PAE ele foi realizado a temperatura de 37.
Então, é óbvio que ele vai dar negativo, mas como a minha hemácia já estava aglutinada, o alto ele dá positivo. E o cumbis direto desse paciente, ele veio lindo, ó, positivo apenas com complemento, tá? Quando nós, aqui a tipagem dele, você não consegue definir. Por quê? Porque isso aqui tudo é realizado à temperatura ambiente. Na verdade, eu estou jogando uma pilha de hemácias num soro que vai dar um falso positivo para tudo, tá? Eu aqueço essa minha amostra e aí, quando você desaglutina, vamos dizer, essa sua amostra, aí sim você consegue definir a tipagem sanguínea e ver a aglutinação verdadeira desse paciente, tá? E aí você consegue determinar o tipo sanguíneo, que nesse caso aqui era O, e ver a amplitude térmica nesse paciente, que nesse caso você viu que era até 24 graus, tá? E você faz a titulação, que no caso do nosso paciente, ele deu 256. Aí você fica naquela, é CAD, é CAS, e ele tinha como é que se chama? Ele tinha essa história, ele chegou com Covid, tá? Então, a gente fez os outros testes nele, deu tudo negativo. Esse paciente, ele recuperou da anemia sem a gente fazer nada em mais ou menos um mês, eu não pus aqui o relatório, mas esse paciente, por curiosidade, a gente mantém ele em acompanhamento no nosso laboratório, apesar da gente imaginar que isso aqui tenha ocorrido apenas naquele período de Covid, já que ele não tinha história prévia nenhuma. Outra coisa assim, geralmente esses pacientes com CAD, eles vão manter a vida inteira com HB de 10, a maioria sem você fazer absolutamente nada, tá? Alguns poucos é que vai precisar de tratamento. Na anemia mista, eu tenho, na verdade, 2 anticorpos, tá? Eu tenho um anticorpo reativo a 37 e uma crioaglutinina com títulos altos. Então, assim, eu tenho 2 coisas provocando anemia hemolítica. E é importante eu fazer esse diagnóstico, por quê? Porque vocês já viram comentando, o tratamento é completamente diferente. Então, se eu fosse fazer uma curva de TAD ou de amplitude térmica, eu teria aquela curva bifásica bem bonitinha. Um anticorpo aqui, o outro anticorpo separadinho, tá? Os exames laboratoriais e a clínica é indistinguível da quente, só que esses pacientes são bem mais graves, têm uma clínica bem mais grave, tá? E aí, nessa mista, eu vou ter tanto a IgM como a IgG, é tudo positivo, então tudo que dá positivo para a IgM vai ser positivo aqui, tudo que dá positivo para a IgG vai ser positivo aqui. No nosso laboratório, todo paciente que tem uma clínica de A-quente que vem com complemento positivo, obrigatoriamente a gente já faz amplitude para ver se eu tenho um anticorpo a frio também junto, porque aí eu não teria mista, aí eu não teria só a quente, eu teria mista, tá? E aí, quando você descobre que você tem junto com a quente um anticorpo a frio, aí você faz a amplitude e você faz o título, que geralmente é isso. Esse anticorpo a quente, muito semelhante a um ACAD, ele tem uma amplitude um pouquinho mais elevada. E aí também é um pulo do gato. Às vezes você tem um anticorpo a frio presente no anemia hemolítica quente, e a gente tem alguns casos no nosso laboratório, só que amplitude térmica, 4 graus. Titulação, 4. Óbvio que esse anticorpo, ele está lá só de gaiato, ele não está provocando hemose. Porque o anticorpo com essa característica de ter amplitude de 4, ninguém tem 4 graus centígrados no corpo, tá? Só foi in vitro mesmo. E de ter uma titulação muito baixa, ele não vai conseguir fazer nada. Então, apesar de eu ter um achado laboratorial lá, que algumas pessoas poderiam interpretar como mista, esse anticorpo a frio, ele não está provocando hemólise, pelas características imunohematológicas dele. Ele simplesmente está lá só como de gaiato. E aí, quando você vai fazer na mista, os outros testes imunohematológicos, você vai encontrar as 2 características. Você encontra uma imunoglobulina quente, que você reativo para tudo no eluato, e você encontra a imunoglobulina a frio, quando você faz o painel a frio, que geralmente tem uma especificidade e grande, tá? Então, a anemia hemolítica autoimune é uma hemólise provocada por um autoanticorpo, apesar da gente ter várias essas que a gente já mostrou, tá? Temos 3 entidades clínicas distintas, mas eu ponho um ponto de interrogação. Porque quando a gente vê anemias hemolíticas a frio, a gente vê que a hemoglobinúria paroxística a frio também é uma coisa completamente fora do que a gente está com os outros diagnósticos. Então, assim, apesar de, na literatura, sempre falar 3 entidades clínicas distintas,
eu ponho um ponto de interrogação, porque a frio é completamente diferente. Eu tenho fisiopatologia, diagnóstico e tratamento diferente para as três. Inclusive, apesar da quente, já viu que ao longo prazo é diferente, tá? Os testes imunohematológicos, eles são imprescindíveis para esse diagnóstico. E, gente, eu quero... Tipo assim, eu tenho um troço quando eu vejo TAD positivo. TAD positivo não tem nenhum significado clínico. Eu tenho que dizer como que vocês vão dar o diagnóstico se eu não sei aqui que o paciente é positivo. Então, o TAD, ele tem que vir TAD positivo às custas de, ou pelo menos a pessoa te dizer TAD positivo, tan, 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 tan. Tá? Não pode ser só positivo ou negativo. Isso não existe mais. Tá? Obrigada. Era isso que eu tinha para falar agora, aberto para discussão. Eu acho que você podia parar de compartilhar aí, né? Então, eu estou... deixa eu só fazer aqui uma coisa. Tá. Pronto, foi. Bom, claro que está aberto aí para perguntas, comentários, fiquem à vontade. Melka, enquanto não tem mais alguma pergunta, eu queria, você acabou, claro, não era o escopo da aula, não falando um pouco sobre a relação disso com transfusão, né? Para o residente, principalmente, quando a gente está diante de uma anemia hemolítica autoimune, e a maioria delas são a quente, a grande preocupação é como você vai transfundir, e tem aquela história que a gente sempre ouviu desde muito tempo, o sangue menos incompatível possível. Não sei se você quer fazer um rápido comentário em relação a essas características da transfusão na anemia quente e na anemia frio. Então, essa é uma frase que quem lida com imunohematologia, com banco de sangue, tem que excluir, né, da vida. Transfundir o menos incompatível, isso não existe, tá? Ou você transfunde um sangue compatível ou um sangue não totalmente compatível, mas semelhante. Então, não existe. Então, quando você tem anemia hemolítica frio, como vocês já viram, é um anticorpo a frio, então é muito mais fácil você transfundir. Por quê? Porque temperatura, na maioria dos casos, eu consigo tirar essa interferência do anticorpo a frio e aí sim eu vou dar um sangue totalmente compatível para esse paciente ou um sangue muito semelhante para ele, pelo menos ABO e EH. Na anemia hemolítica quente, é óbvio, é muito trabalhoso, mas a gente faz. E aí é a mesma coisa. Eu não vou dar qualquer sangue para o meu paciente, porque a chance desse paciente ter, como qualquer doença inflamada, e esse paciente é inflamado, a chance desse paciente ter uma semelhança muito próxima à anemia falciforme. Então, é um paciente que, enquanto na população geral eu ter halo anticorpo está em torno de 3%, na anemia hemolítica autoimune chega a ser 20%. Então, o paciente já está hemolizando. E você, além disso, fazer esse paciente ter uma hemólise aloimune, boa coisa não vai dar, né? Então, a situação vai ser bem complicada. Então, a gente tem que excluir o risco de hemólise aloimune fazendo bastante teste, tá? Óbvio, tudo começa sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. História do paciente. Então, quando a gente insiste no histórico transfusional do paciente, eu posso ser mais rápida ou eu vou ser extremamente lenta, porque eu não posso dar qualquer sangue. Quando o paciente nunca transfundiu e é homem, é uma decisão clínica muito mais importante. Porque lembrar que a gente sempre trata o paciente, não doença. Então, história, história, história é muito importante. Então, se o meu paciente não tem histórico transfusional, eu vou abreviar bem os meus testes imunohematológicos, mas se o meu paciente tem histórico transfusional, aí a coisa é bem mais complicada, porque eu vou ter que fazer um monte de teste antes de dar esse sangue mais compatível, tá? Mas também a gente não pode ter medo de transfundir anemia hemolítica autoimune. Tá? Se você transfunde corretamente, o incremento desse sangue vai ser igual ao incremento de uma transfusão em qualquer outro paciente. Tá? E lembrar que, óbvio, isso que a Melka está dizendo, não pode ter medo de transfundir.
mas você tem que evitar a transfusão, pelo menos até você ter uma avaliação imunematológica que te deixe mais seguro, né? E na anemia hemolítica quente, isso é mais trabalhoso, como a Melka falou. Bom, está aberto aí para perguntas e algumas considerações. Bom dia a todos aí, bom dia, Dante. Melka, parabéns aí, fazia tempo que eu não assisti uma aula sua. Excelente, uma excelente revisão mesmo. Obrigado mais uma vez. Ô, Melka, eu tenho uma pergunta que é uma pergunta mais prática, assim, do ponto de vista terapêutico, né? Você não falou muito a respeito de terapia, mas o que a gente tem de novo, né? Porque para a gente, quando a gente vê anemia hemolítica, seja autoimune, a gente pensa sempre em corticoide, imunoglobulina e basicamente até há 20 anos no rituximab. Mas a gente tem outras armas sendo implementadas. O que tem de novo em relação à terapia aí para anemia hemolítica autoimune, principalmente esses casos refratários? Então, a gente não tem nada ainda aprovado, tá, Felipe? Mas tem muito estudo clínico, já fase 3, ou seja, tem uma boquinha, sim, para ser aprovado, tá? Para anemia hemolítica frio, praticamente o FDA está liberando os anticomplementos, tá? E aí, como você viu, não, tem que ver fisiopatologia, né? Não adianta usar um eculizumab. Eculizumab, que todo mundo achou que no início ia no CAD, ele não tem por quê? Porque ele bloqueia complemento terminal. Eu tenho que bloquear complemento proximal. Então, tá um tantinho assim, a gente tem alguns bloqueadores de complemento, sim, que estão sendo usados já, não é apenas por uma empresa, nós temos 3 empresas que estão fazendo bloqueadores de complemento, sendo que 2 é a nível proximal e a Alexion, que já faz o a nível só de C5, tá? Mas C5 não adianta para a gente. Tá? Isso para anemia hemolítica frio. E, assim, é uma coisa à parte, mas assim, pacientes que têm a indicação terapêutica para tratar, é incrível a mudança que faz nos pacientes. Eles vão viver com hemoglobina de 12, tá? Se você não dispõe, às vezes, desse tratamento, é melhor você deixar o paciente quieto. Para anemia hemolítica quente, a gente tem em estudos fase 13, com excelente resposta, inibidores da tirosina quinase apenas a nível de base, da tirosina quinase esplênica. Então, é um análogo do ibrutinib, só que ele age a nível de base, com excelente resposta clínica já em fase 3. A gente tem bloqueadores de FC, e isso daí não é apenas uma empresa clínica que está fazendo estudo clínico, são vários bloqueadores de FC também a nível de baço. Aí você já diz, uai, mas eu já tenho bloqueador de FC natural. Sim, só que o nosso é policlonal. Então, que a gente... E é assim, você faz... O que eu estou falando do policlonal, óbvio, estou falando da imunoglobulina humana, tá? E aí, assim, o que você faz a imunoglobulina humana? Você dá aquele choque no paciente e aí você fica usando só em casos de emergência. O que a gente está falando é manter esse paciente com esse FC bloqueado ad eterno e sem precisar você fazer mais nada. Porque hoje eu acho assim, o que a gente... que vocês... Mas os nossos pacientes, eles veem... Os nossos pacientes, desculpa, não. Os nossos residentes, o paciente que vai responder bem, beleza. Ele vai ficar dependendo, aí é o que eu te digo também, até o uso do rituximab, o diagnóstico imunohematológico é muito importante. Eu vou utilizar o quê? Rituximab 100, rituximab dose cheia. Dependendo do meu resultado imunohematológico, eu sei o que eu vou utilizar. Por exemplo, para um paciente que tem só IgG ou IgG complemento, eu não tenho por que gastar tanto. Esse meu paciente ele vai ficar 10 anos fora de tratamento, só com rituximab 100. Se eu tenho um paciente que é misto, não adianta, ele vai recair. 2, 3 anos depois ele vai recair se eu usar o rituximab 100. Então, eu tenho que usar o rituximab dose cheia. Um paciente frio, eu vou estar rindo da IgM se eu utilizar o dose 100. Eu tenho que utilizar a dose cheia, que é igual à da LLC do linfoma. Tá? 365, 4 vezes na semana. Então, até para o uso do rituximab, a gente já tem trabalho mostrando que o que o paciente apresenta na imunohematologia tem a ver na minha decisão inicial do que eu vou usar de rituximab. E aí, além disso, tem essas coisas assim, esses estudos clínicos. Eu acho que tem mais de 39 estudos clínicos conhecidos,
por ser, graças a Deus, doenças raras, as empresas têm procurado assim o Brasil para fazer alguns estudos em fase 3, tá? Nem sempre, por alguns motivos burocráticos, tudo a gente é aceito, mas a gente, por ser uma doença rara, também está sendo incluso nesses trabalhos. E uma última pergunta. Eu tive 2 casos de anemia hemolítica um pós-Covid e um pós-vacina. Vocês estão vendo isso também na prática? Sim. Porque PTI foi uma coisa que eu vi muito, mas anemia hemolítica eu tive 2 casos. Eu entender se vocês viram a mesma coisa aí na prática. Sim, eu tenho 3 casos de pós-Covid. Pós-Covid, não. Eu poderia chamar concomitante ao Covid, tá? Infecção aguda e anemia hemolítica autoimune. O que me chamou a atenção na infecção aguda é que, por exemplo, na literatura você fala que a anemia hemolítica frio corresponde a 40%. Gente, eu não moro na Noruega, não, tá? Moro no Brasil, país tropical, quentinho. Não chega a 20% as nossas anemias hemolíticas a frio. De repente, pipocou autoanticorpo positivo. Nem sempre esses autoanticorpos positivos eram, como eu disse, patogênicos, senão a gente... É muito fácil chamar todo mundo de anemia hemolítica. Não, mas a gente teve 3 casos claramente patogênicos e todos eram a frio, independente da época do ano. Todos coincidentemente associados com Covid. Então, assim, apesar, como eu disse, não ser eu não contar nesse período, quando começa a chamar a atenção no teu laboratório, putz, está dando muito crio, o que está acontecendo nessa pandemia que está dando tanto crio? E aí você vai ver, o paciente está hemolizando, eu tenho tanto... Leva 2 anos para entrar uma anemia hemolítica frio no meu ambulatório, e aí de repente no ano me entra 3 em meses seguidos. Então, essa mudança epidemiológica não parece ser só, vamos dizer, uma coincidência, né? Isso realmente aconteceu. Pós-vacina, a gente teve casos, tá? Com a vacina... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Com a vacina de RNA, tá? Vamos dizer assim. E a gente teve um caso também com a vacina, por incrível que pareça, era que eu menos esperava acontecer isso, mas a gente também teve o caso com a vacina de vírus vivo atenuado, tá? Então, eu vi 2 casos pós-vacina, assim, certo? Obrigado. Bom, eu acho que a gente já passou bastante do tempo aí, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Daisy, fique à vontade. Excelente aula, Melka. Obrigada, viu? Nada. Já que a gente não vai ter aula de hemoterapia, se o residente tiver alguma dúvida, porque assim, no laboratório eu deixo isso bem claro, né? E eu estou procurando educá-los para pôr lá no cabeçalho que tipo de anemia é, né? Porque isso muda completamente, tá? Elka, obrigado, então. Um bom dia a todos.